Boa noite, igreja. Graça e paz. Felizes hoje? Sim? Amém, graças a Deus. Queridos, nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens no livro de Ageu. Se você tem sido abençoado até aqui, diga eu. Só metade? Vamos rever isso, né? Então tá bom. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no livro de Ageu, por favor. Profeta Ageu, e me permita insistir com você mais uma vez. Nós temos um lindo recurso aqui da nossa projeção, mas tente abrir na sua Bíblia. Procure na sua Bíblia, se você tem dificuldades, já falamos, né? Está depois de Sofonias, que é mais conhecido ali, então talvez você ache melhor. Mas faça esse exercício, procure no índice da sua Bíblia, não é vergonha nenhuma, tá bom? Pode procurar. Se você não achar de jeito nenhum, não tem problema, você lê com a gente na projeção, mas preferencialmente abra aí na sua Bíblia. Ageu no capítulo 2, se você achou, diga achei. Se você está procurando, diga me ajuda. Nenhuma ajuda? Não, ok? Ageu capítulo 2, nós hoje leremos dos versos 10 até o verso 23, e diz assim para nós a palavra do Senhor: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou qualquer comida, isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das suas mãos com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, e reconsiderem: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. E a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho o escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra o nosso coração, Pai, de forma que nós somos dirigidos e aprendemos a viver por meio dela. Pai, fala ao nosso coração, toca, Pai, no mais profundo do nosso ser e corrige, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que é necessário em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é impressionante nós vermos como Deus faz todas as coisas da maneira mais perfeita possível.
Ainda que a gente colha as consequências de vivermos num mundo de pecado, caído pelo pecado, contaminado pelo pecado, algumas coisas ainda funcionam da forma que Deus as designou desde o começo. Quando você olha uma árvore, por exemplo, e isso é comum de nós vermos, uma árvore tem a sua função especial designada para que ela exerça na natureza. Uma árvore, ela tem o seu processo de fotossíntese que é essencial para nós, ela faz a purificação do ar em alguma medida, ela dá frutos, ela ameniza o calor, ela serve como sombra, ela tem várias e várias ações que exerce por sua independência no nosso meio. Ninguém precisa ir lá acionar alguma coisa numa árvore ou numa planta para que ela faça uma fotossíntese. Ela por si só consegue fazer sozinha, porque as árvores são seres vivos. Mas é interessante que apesar de serem seres vivos como são, elas não têm a sua independência total em tudo que ela faz, ou melhor, em tudo que ela precisa, porque elas são plantadas, elas precisam ser regadas, elas crescem, elas precisam da água, da luz do sol, mas uma coisa essencial para que uma árvore exerça o seu papel e para que ela viva por mais tempo é que ela passe por um processo chamado poda. O processo da poda de uma árvore. E uma árvore, quando ela é podada, ela é uma árvore bela, uma árvore bonita que chama a atenção. Onde nós morávamos até o ano passado, ali na região do Ipiranga, perto do museu, tem uma avenida ali chamada Avenida Nazaré, e ela é quase toda cercada por árvores, é uma coisa linda. E um dia, voltando do trabalho, eu passei por aquela avenida, comecei a olhar aquelas árvores, e os funcionários da prefeitura estavam lá se preparando para a inauguração do museu, todo aquele movimento, e eles começaram a podar algumas árvores naquela avenida. Só que metade dessas árvores foram podadas, a outra metade não. Permaneceram como elas estavam, e ali aquela diferença começou a me chamar a atenção, porque uma árvore podada, de fato chama a atenção pela sua beleza e de certa forma pela sua beleza natural. Mas uma árvore não podada, não cuidada, ela parece em alguns momentos mais um monte de mato que cresceu, e do jeito que cresceu eles ficaram. E aí eu comecei, na minha curiosidade, a procurar algumas coisas em relação ao que é esse processo de poda afinal. E um dos especialistas no paisagismo e nessas artes aí das plantas, ele diz que a poda, ela tem como objetivo evitar que as vitaminas se percam em partes fracas da árvore que não vão produzir fruto algum. Eliminando os galhos quebrados ou os galhos secos, você direciona os nutrientes para os galhos mais fortes. Se a poda não for feita, a árvore produzirá até mais alguns frutos, porém, eles serão menores e muitas vezes intragáveis. Apesar da árvore ter a sua autonomia, sozinha ela não consegue se concentrar em produzir os seus frutos. Ela precisa de uma ação, ela precisa de uma intervenção. E o mais interessante é que esse processo de poda, e a árvore sendo de fato um ser vivo, não sabemos se ela sente dor ou não, mas o que dizem os especialistas é que essas árvores podadas, elas são machucadas quando os galhos são quebrados, quando as partes secas e improdutivas começam a não funcionar e precisam ser arrancadas. E se você já foi aquela criança mais elevada e assim como eu cresceu no interior, quando você tira uma folhinha especial da árvore ou da planta, você arranca ela, sai uma espécie de um leitinho branco, uma coisinha. Aquilo ali é o sinal do machucado de uma árvore. Mas para que elas cresçam, produzam, concentrem a sua energia e a sua vitamina naquilo que elas precisam fazer, elas precisam passar pelo processo de poda. E meus irmãos, isso tem muito mais a ver comigo e com você do que a gente pensa. A nossa vida em geral, ela é estabelecida por vários processos que Deus nos leva a viver. Se você pensar na cronologia da vida humana, já são vários processos interligados. Você é concebido,
nasceu no ventre da mãe, você passa pelo processo do nascimento, você passa pelo processo do crescimento, o processo do amadurecimento, e todos esses processos trazem consigo as suas complexidades, os seus problemas e também as suas alegrias e aquilo que fica marcado no nosso coração. Mas o que precisa ficar gravado para mim e para você é que, assim como as árvores, em algum momento Deus também faz com que eu e você passemos por um processo de poda. Em alguns momentos, o próprio Deus, como um pai que ama os seus filhos, Ele permite que eu e você sejamos machucados em alguma coisa, que uma dor ou outra cerque a nossa vida, que em alguns momentos nós vamos sofrer por qualquer motivo ou por vários motivos no nosso dia a dia. Mas tudo isso é um processo de poda que Deus faz comigo e com você, para que a gente pare de simplesmente ser só uma pessoa com as suas ações, que vai para onde quer, que faz o que quer, que fala como quer e age como quer, para que a gente vire a chave na nossa mente e entenda que no processo de poda, aqueles elementos malditos na minha e na sua vida, causados pelo pecado que nós herdamos, sejam retirados, e com uma certa dor e um certo sofrimento, a gente volte a concentrar a nossa energia no Deus que é o nosso Pai, e que nós continuemos a produzir os frutos que são necessários para esse mundo onde nós estamos. E eu espero que você entenda um pouco melhor isso no decorrer dessa mensagem. Mas, quando Ageu chega então para trazer essa terceira profecia dentro do seu livro, eu espero que até este momento, aqui percorrendo Ageu, você entenda que um livro da Bíblia não é simplesmente para você pegar um versículo de lá e postar na legenda da sua foto do Facebook, tá certo? Os versículos e os livros bíblicos, eles têm um começo, um meio e um final. Eles têm um autor, têm uma intenção, têm um destinatário para esse livro. Então, uma dica, se vocês me permitem assim, comecem a ler e estudar os livros da Bíblia do começo ao fim. Entenda o que está envolto ali, estude a palavra. É claro que muitas vezes você vai ter um momento devocional em um versículo da Bíblia, e você que é membro dessa igreja, você tem isso de lambúdia na sua vida, porque todos os dias o nosso pastor manda para nós o momento com Deus. Você aí já foi poupado de um certo trabalho no seu devocional, mas para ler, para estudar, pegue do começo ao fim, entenda o que esse livro teve a ver na história bíblica e o que ele tem a ver comigo e com você. Mas nós estamos então na terceira mensagem que Ageu traz a esse povo, e 2 meses e 1 dia apenas após a primeira que Deus tinha dado para ele, e dessa vez o povo que estava cansado, como nós vimos no último domingo, saudosos daquilo que já aconteceu, desanimados porque não fariam um templo como era o antigo, agora eles estão já ativos, trabalhando na obra, construindo o templo do Senhor, um povo envolvido na sua missão. E parece até que, de certa forma, acaba sendo um pouco desnecessária essa outra palavra de Deus para o seu povo, porque tudo bem, a gente entende que antes tinha um povo parado, um povo estático na sua obra, um povo que não avançava naquilo que o Senhor queria, que oferecia os restos a Deus, que não estava preocupado com a excelência, a qualidade do seu trabalho, um povo triste, amargurado, sofrendo por aquilo que eles já viram e que não viria a ser de novo. Mas agora o templo está sendo reconstruído, o povo continuou a manter a constância do seu trabalho. Nós vimos também no domingo passado que eles mantiveram o seu calendário litúrgico, digamos assim, mantendo a festa que eles estavam fazendo, e essa nação agora estava voltada para ouvir a voz do Senhor e continuar trabalhando. Então Deus trazer outra mensagem, chamar a atenção do seu povo, de certa forma parece que não cabe nessa história, mas Deus está fechando um ciclo que Ele começou. Nesse momento, Deus está concluindo a poda que Ele começou lá no capítulo 1 com a nação dele, com o seu próprio povo.
E aqui a gente percebe que ainda que Deus nos chama a atenção, que Ele puxa a nossa orelha, que Ele nos faz realinhar com a missão que precisamos cumprir, que Ele deu para a gente, chega um momento em que Ele também nos levanta para sermos diferentes. Quando nós vemos, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 18, nós vemos a analogia que Deus traz como de um oleiro, construindo o vaso. Esse mesmo oleiro destrói o vaso quando é necessário, mas ele trabalha para que ele seja reerguido novamente, seja um vaso novo de fato. E tem até aquela musiquinha, né, que fica na nossa cabeça, desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Lembra dessa musiquinha? Vixe, é só eu, né? Tá bom, um dia a gente toca aqui, se o pastor permitir, aí você vai concordar comigo. Mas Deus levanta na hora certa, quando Ele conclui o seu processo, e nós entendemos que apesar de quem nós somos, quando submissos ao processo que Deus coloca na nossa vida, de fato Ele nos abençoa, apesar de quem nós somos e de como estamos diante dEle. Por isso eu quero pensar em 3 lições com vocês a partir desse texto. E a primeira lição que nós temos é entender que o pecado nos contamina. Olha de novo, verso 14. E deixe sua Bíblia aberta aí comigo, para nós voltarmos algumas vezes. No verso 14, o Senhor diz, através de Ageu: Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Irmãos, o que Ageu estava trazendo nos exemplos anteriores, ou melhor, que Deus estava falando através de Ageu, eram rituais que os judeus faziam e que quem fosse envolvido com a religião sabia do que estava acontecendo. Se você tem uma memória bíblica mais privilegiada, você vai se lembrar que, inclusive, este exemplo a respeito de tocar num cadáver, de ficar impuro, Deus já havia dito e ensinado lá no livro do Levítico, depois em Deuteronômio também, ensinando o que contaminava e o que não contaminava o seu povo. E é interessante nós percebermos que geralmente, quando há um de nós doente, com aquelas doenças que são transmitidas pelo ar, como nós vivemos, e não dá para esquecer do Covid, por exemplo. Você podia estar com Covid usando as suas máscaras, tratando a sua doença, mas se você estivesse perto de alguém, essa pessoa certamente seria contaminada pela doença. E a respeito do pecado e na sua comparação com a doença, a gente consegue entender que de fato, quando nós convivemos no meio do pecado, quando nós habitamos com todos aqueles que são pecadores, que gostam do seu pecado e vivem nele, quando nós estamos habitando estes lugares, este pecado também nos contamina de maneira muito mais fácil do que se nós quiséssemos contaminar aos outros com uma santidade, digamos assim. É impossível você colocar a noção de santidade na cabeça de alguém. Se a pessoa não quiser viver assim, ela não vai viver. Você não consegue dar pílulas de arrependimento para alguém para que se arrependa dos seus pecados. É uma escolha própria, mas a nossa tendência humana, como seres caídos de fato do pecado, é que a gente se contamine muito mais fácil com o pecado que está à nossa volta do que nós conseguirmos transmitir de fato uma devoção a Deus, por assim dizer. O que Deus está trazendo por meio de Ageu para o seu povo é para dizer que o pecado que estava o incomodando e que o fez ter as ações que teve disciplinando o seu povo é porque toda a nação estava envolvida em pecado. Não era Josué como sumo sacerdote, não era o Zorobabel como seu governante, nem então Sealtiel como um dos ajudantes daquele lugar. Era toda a nação envolvida em pecado. E meus irmãos, quando nós nos envolvemos em pecado, se nós não nos atentarmos a Deus nos chamando à santidade, nós vamos nos afundar cada vez mais.
de fato se torna um poço sem fundo, em que você desce, 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 e o pior, se sente bem, porque a sua natureza é voltada ao pecado. Nós lutarmos para vivermos uma vida de santidade diante de Deus, não é algo tão simples, tão fácil e tão prazeroso para nós, porque justamente a nossa natureza nos quer levar para o outro lado. Da mesma forma que um porco se sente bem no meio da lama, eu e você nos sentiríamos muito bem e nos esbaldando no pecado se nós não entendêssemos que Deus nos chama a viver uma nova realidade. E o que Deus está trazendo para este povo justamente é a ideia que eles entendam e consigam raciocinar que o pecado no meio da nação contamina todo mundo. Quando não se tem, de fato, uma voz profética, e com voz profética eu não quero dizer alguém que levanta e sai distribuindo as suas profecias. Biblicamente, voz profética é a pregação da palavra de Deus, é o ensino do Evangelho. Quando não há uma voz profética no meio do povo, o povo se corrompe. E a realidade que um povo corrompido vai colher é cada vez mais viver em pecado, é cada vez mais se afundar em pecado. Se você achar que essa é uma realidade longe de você, se aventure a passar no centro da nossa cidade na época de carnaval. Há 2 anos atrás, quando eu e a Lê fomos casar, ela precisou trabalhar no feriado do carnaval, e ali na região do Bom Retiro, os queridos irmãos da CPTM nos fizeram um belo favor. Eles fecharam as 3 estações mais próximas que nós tínhamos para ir embora, na época morando em Mauá. A Estação da Luz fechada, a Estação da Tiradentes fechada, é uma outra estação, e a única saída que nós tínhamos para voltar para casa, porque o Uber não passava mais lá pelo centro, era a gente andar até uma 3ª estação, na Estação da Armênia. Meus irmãos, nós passamos no meio de 3 blocos de carnaval, incluindo um show do Pablo Vittar, né? Vocês sabem, né? Incluindo o meio de um show do Pablo Vittar. Imagine os 2 crentes andando lá no meio, eu de roupinha social, ela de roupa do trabalho, o pessoal indicando a gente onde era a festa fantasia, e a gente só queria ir embora, e no meio daquilo, meus irmãos, pense no sufoco que nós passamos, porque esses blocos e tudo mais, minha gente, não é brincadeira. Eu vi coisa que eu nunca imaginei ver na minha vida. Eu não sei como um cidadão seminu conseguiu subir em cima de um poste para dançar lá em cima. Essa mesma cara que vocês estão fazendo de algo quase impossível foi a que eu fiz. Depois nós entramos na Estação da Luz e nós vimos um grupo de meninas literalmente nuas dançando na entrada da descida para o metrô. Algumas dançando e outras colhendo a consequência das suas escolhas, sentadas chorando em um canto porque precisavam voltar para casa e não faziam ideia de onde estavam as suas roupas. Esse tipo de situação que nos parece algo distante é a realidade dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus filhos, primos e amigos mais próximos que não conhecem ao Senhor. Viverem inundados de pecado, viverem no mais profundo abismo que o pecado pode nos levar. E se nós, ainda como povo de Deus, não nos atentarmos à voz profética que se levanta no nosso meio, ao ensino bíblico que existe no meio da nossa comunidade, e que se nós não lutarmos contra a nossa própria natureza, de seguir a palavra do Senhor e optarmos por não nos contaminarmos, é o nosso mesmo destino. Em uma medida maior ou menor, tanto faz, diante de Deus o pecado é pecado. Se nós não entendermos que o pecado nos contamina de fato, nós nunca sairemos da mesma condição. E Deus, começando vários e vários processos na nossa vida, persiste, nos permite machucar, nos permite em algum momento sofrer, mas aqueles a quem Ele chamou, Ele faz o processo de poda. No meio do seu povo como igreja, na sua vida como um discípulo de Jesus,
várias e várias vezes, no meio das suas dores e dos seus sofrimentos, o que te parece só uma situação que Deus te esqueceu, na verdade é a voz do Senhor te chamando para perto dele. Por isso a gente precisa aprender a passar pelo processo de poda que Deus nos dá. E se você quiser um antídoto para não se contaminar, uma vacina mais eficaz para que você não seja mais um inundado de pecado, Deus deixou para você, meu irmão, Deus deixou para você tudo o que você precisa. Leitura bíblica, oração, o sacrifício de Jesus nos abre um canal direto a Deus para que você tenha a sua vida com Ele, relacionamento com os seus irmãos, viver em comunhão, estar seguindo o mesmo propósito que a sua comunidade, andar debaixo dos caminhos do Senhor. Tudo isso é o que você precisa fazer para não se contaminar. Agora, mais uma vez, ninguém faz por você. Ninguém toma a atitude que você precisa tomar. Você pode ser orientado, você pode ser cuidado, você pode ser aconselhado, como com certeza será nessa igreja. Mas se você não entender que é com você e que você precisa dar o primeiro passo, você não vai a lugar nenhum. Você vai patinar durante toda a sua vida. E isso, mais uma vez, no meio dos processos traz consequência. Você conhece a sua fase de vida, você sabe quem é você, você sabe os mais íntimos pensamentos que você mantém durante a sua semana. Você, melhor do que ninguém, sabe onde você precisa, ou melhor, qual parte, qual área da sua vida você precisa entregar a Deus, para que você seja transformado, podado, e não seja só mais um misto de coisas e sentimentos, mas seja uma árvore bela, formosa, que dá frutos ao Senhor. Essa é a nossa primeira lição. O pecado de fato nos contamina. Mas em segundo lugar, o próprio Deus é quem nos disciplina e quem nos limpa neste processo todo. Veja os versos 15 a 17 mais uma vez comigo, por favor. Versos 15 ao 17. Agora, prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Meus irmãos, quando eu era adolescente, uma das coisas que mais demoraram para entrar na minha mente era entender que um pai que se preocupa com os seus filhos é um pai que também os disciplina. Porque convenhamos que nós não gostamos da disciplina. Nós não gostamos de limites muitas vezes. E quando crianças, quando adolescentes, pior ainda. Quem nos corrige parece que é a pessoa que quer o nosso mal. Quem nos deixa de castigo, geralmente nós entendemos que é aquela pessoa que de fato não nos ama de verdade. Porque afinal de contas, está fazendo que a gente sofra. Irmãos, eu me lembro várias e várias vezes na minha adolescência, na verdade na minha pré-adolescência, que quando a minha mãe vinha para me corrigir, e meus irmãos, a minha mãe é uma baixinha, e vocês sabem que quanto menor, mais brava é, não é? Essa é a regra, quanto menor, mais brava é. Minha mãe, quando vinha me corrigir, era uma coisa séria. E toda vez que ela vinha, e no seu amor e dentro dos limites óbvios, me dava ali umas palmadas para eu aprender, não foi mais do que 2 vezes que eu enchi a minha mochila das minhas roupas, fechei a mochila e pensei, eu vou embora de madrugada. Eu vou fugir dessa casa. Meus pais não me amam, minha mãe me bate, eu vou pegar minha mochila, mais 3 salgadinhos e eu vou cair no mundo. E que criança nunca fez isso, não é? A gente quer fugir daquela realidade e a gente não vê a hora de que a gente
O salgadinho. Na época não tinha o café, então era o salgadinho. Mas, meus irmãos, todas as vezes que alguém nos quer dar limites, a nossa vontade é de fugir. E a gente não vê a hora de fazer 18 anos para fazer o que a gente bem entende. E aí nós nos lembramos que nem dinheiro para as nossas próprias escolhas nós temos. E o pior, depois quem nos limita são os boletos que nós temos que pagar. E a gente não faz o que a gente quer. Porque se nós não nos disciplinarmos no trabalho, a gente vai ser mandado embora. E aí, meu amigo, você conhece a realidade da vida muito melhor do que eu, com certeza. Mas, irmãos, apesar de essas fases de castigo, de disciplina, nos parecerem de fato um ato ou uma ação de alguém que não nos ama, o que a palavra de Deus nos ensina é completamente o contrário. É que um pai que ama os seus filhos é o pai que também disciplina os seus filhos. Parte da demonstração do amor é estabelecer os limites necessários dentro de uma relação. E você pode fazer isso da forma que você conduz a sua família. Seja de vez em quando dando uma palmada dentro dos limites, seja simplesmente pondo de castigo, seja proibindo de algumas coisas. O que importa é que a disciplina exercida nos faz entender qual é a vida, como é que a vida funciona, nos faz entender os nossos limites dentro das nossas relações e das nossas afinidades. Perceba que no texto em que lemos, principalmente nesses versos, Deus não está dizendo que quem tirou a erva do celeiro deles, quem tirou o fruto da oliveira, quem foi que tirou o sustento que eles precisavam, tinha sido Satanás. Deus não terceiriza a obra que Ele está fazendo como parecendo uma espécie de mal, dizendo que a culpa é de Satanás. Como nós diríamos para dizer que o inimigo está furioso com a gente e então a coisa está feia para o nosso lado. Pelo contrário, Deus está trazendo para si a própria autoria para dizer: quem disciplina vocês sou eu, porque eu sou o pai de vocês, vocês são povo meu. E meus irmãos, quando Deus nos chama para ser povo dele, o principal interessado no seu próprio povo é o próprio Deus. E quando Deus precisa nos disciplinar, visando o nosso bem como a última causa disso, é o próprio Deus. Alguns textos nos ajudam a entender isso. Por exemplo, Provérbios 3, versos 11 e 12, Salomão registra para nós: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Outro texto em Provérbios, no capítulo 13, verso 24, ainda Salomão registra para nós: quem se nega a castigar seu filho não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. E aqui existem duas notícias para mim e para você, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o processo de disciplina nos causa sofrimento. O processo de disciplina nos causa dor em alguns momentos. A sensação de limitação que nós temos enquanto estamos sendo disciplinados por Deus não é agradável para nós. Você vai passar por um processo de sofrimento. Mas a parte boa dessa notícia para nós é que se Deus está fazendo assim comigo e com você, é porque Ele nos ama. É porque Deus ama a mim e a você. Deus ama a sua igreja e por isso Deus disciplina a sua igreja. Deus ama o seu povo e por isso Deus disciplina o seu povo. Nós entendemos que como filhos de Deus, nós queremos ser cabeça e não cauda. Nós queremos ser o povo que chega em oração para determinar diante de Deus o que é que Ele faz ou não. Nós queremos ser o povo que caminha de vitória em vitória. E numa onda triunfalista na nossa vida, nós entendemos que a vida do crente é só alegria e só vitória. E quem não estiver vivendo em só vitória, é porque não presta, está pecando,
vive em pecado e qualquer coisa do tipo. Meus irmãos, muitas vezes o sofrimento que Deus permite você passar é porque o amor dele é tão grande por você, que ele sabe que se ele não fizer a poda que ele precisa na sua vida, você não vai servir para mais nada do que uma árvore que tem os seus galhos cortados simplesmente para ser uma fogueira, para ser queimado. E o próprio Jesus usa essa mesma analogia. Na videira dele, aqueles que são filhos, que vivem uma fé viva, é o povo de Deus que produz frutos. O povo que não produz frutos só serve para virar lenha em uma fogueira. Deus te ama tanto que Ele permite que você não conquiste os seus objetivos que não são parte do plano dele para você. Deus te ama tanto que quando você estiver perdendo o seu coração para o dinheiro, para as suas posses e os seus bens, Ele vai permitir que você perca. Deus te ama tanto que cada vez que você estabelece um ídolo no seu coração, e um ídolo no nosso coração é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, todas as vezes que você colocar um ídolo acima do lugar de Deus na sua vida, por amor a você, Ele vai permitir que você perca. Se você colocar o seu relacionamento, o seu namoro, a sua ficada para os jovens, e que vocês não façam isso, né? Só temos um solteiro aqui, então, palavra de Deus para você, meu lindo. Se você colocar esses relacionamentos acima da vontade de Deus, Deus vai acabar com o seu namoro sim. Você vai chorar sim. Você vai sim sofrer diante de Deus. Mas o que importa é o resultado. Porque Deus não está preocupado, meu querido irmão, só com o que você pensa. Deus não pede a sua autorização para que Ele haja na sua vida. E entenda que o plano maior, o objetivo maior de Deus, querido irmão e irmã, não é fazer você a pessoa mais feliz desse mundo. Deus não está preocupado que você seja o homem ou a mulher mais próspera deste universo. Deus está preocupado que você seja um discípulo fiel, a quem Ele vai encontrar quando Ele voltar ou quando te chamar, como alguém que entendeu a mensagem dEle, e que mesmo com as suas imperfeições, não aceitou se contaminar com o pecado, aceitou a disciplina de Deus, e viveu seguindo o objetivo que Ele pôs na sua vida e na nossa vida como igreja. Deus nos disciplina porque Deus nos ama. E aparentemente, irmãos, isso é cruel. Se você pensar com tudo isso, não digerir direito, isso é cruel. Parece crueldade, mas é a maior e mais forte expressão de Deus, de amor de Deus na nossa vida, depois do sacrifício de Jesus. Deus está, como diz Paulo, nos aperfeiçoando de glória em glória, para que nós sejamos povo dele, que vive segundo os propósitos dele, e que como fruto dessa disciplina de Deus, nós sejamos cada vez mais produtivos para o reino dele, trabalhando na obra que ele tem colocado para nós. Um convite para você: se você estiver sofrendo, se você está no momento difícil da sua vida, se você está no momento de dores, procure colocar diante de Deus para que você identifique: será que não é Deus podando a sua vida? Será que não é a repreensão do Senhor, a forma de amor de Deus na sua vida? Pode ser que você esteja culpando a tudo e a todos, quando na verdade Deus mais uma vez está te chamando à santidade. Vale a pena passar por essa dor. Vale a pena, com certeza. E em último lugar, nós aprendemos também que apesar de quem nós somos, pecadores, caídos em pecado, pessoas imperfeitas, Deus nos abençoa. Olhe os versos 18 e 19, mais uma vez comigo, por favor. Verso 18 diz assim para nós: a partir de hoje,
24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu os abençoarei, ou então eu abençoarei vocês. Irmãos, aqui de maneira mais clara e objetiva seria impossível. Deus está mostrando que no final de todo o processo, se nós nos submetermos de maneira fiel a Deus, o resultado disso é a bênção dele nas nossas vidas. É nós sermos cuidados, protegidos, sustentados pelo próprio Deus. Mas a gente ainda precisa levar em consideração, meus irmãos, que dentro de todo esse processo, dentro do caminho de seguir ao Senhor, as bênçãos do Senhor, elas são consequência e não a condição para que a gente sirva a Deus. As bênçãos que Deus te dá, o sustento que você tem, o fôlego de vida que se renova a cada manhã, isso é consequência do seu serviço a Deus. Quando nós começamos a seguir o caminho do Senhor e nos colocamos na empreitada que Ele nos sugere, simplesmente entendendo que nós queremos essa bênção e que nós só o serviremos se formos abençoados, não só a motivação do nosso coração já está errada, como a nossa vida será um completo fracasso. Cada vez que você vive buscando as bênçãos de Deus como condição para você começar a fazer alguma coisa, você já fracassou antes de começar. Meus irmãos, se nós entendemos que Deus precisa nos abençoar, que Deus tem que cumprir a vontade do nosso coração, que Deus precisa, que se Deus não fizer, nós também não faremos, nós temos uma concepção completamente errada de quem é o nosso Deus, irmãos. A Bíblia nos deixa claro em várias passagens que eu e você não temos valor nenhum, senão o que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Quando Jesus morre na cruz, Ele está colocando valor na nossa vida. O preço que Ele pagou pela nossa vida foi alto. A morte de cruz não é simplesmente um evento que você lê e que nada ali aconteceu. Em todo o processo que Jesus passou, e Ele tinha seus sentimentos, Ele sentiu dor, Ele sofreu, e Ele não era simplesmente qualquer pessoa que estava passando pela rua e foi pego para ser crucificado, mas desde o princípio do mundo, desde a fundação de todas as coisas, em uma conversa, em um relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Jesus se coloca numa condição que Ele entende que ser igual a Deus não era motivo para que Ele se gloriasse nisso, mas ao invés disso, Ele se submete a uma forma humana, inferior à glória dele. Ele abre mão da sua glória nos céus, para ser, como diz Paulo em Colossenses 3, de que nele, na pessoa de Jesus, habitava toda a plenitude da divindade, de forma que ele completamente era Deus. Deus se entrega em Jesus, na cruz, para sofrer a humilhação da sua própria criação, para que eu e você tivéssemos vida no Senhor. E meus irmãos, essa é a maior fonte de bênção que você pode ter da parte de Jesus. Se o objetivo da sua vida, se você balizar a sua vida e as bênçãos de Deus para você, simplesmente pelo que você tem, pelo que você sente, pela cor do seu cartão de crédito, pelas viagens que você faz, pelo carro que você tem ou a casa que você mora, você está sendo, com todo o respeito e licença, porque é a palavra de Deus que diz e não eu, você está sendo um ser completamente medíocre. Balizar a nossa vida pelos métodos que o mundo estabelece para valorizar alguém bem-sucedido é a maior furada que você pode entrar.
Nós precisamos a cada dia entender que a maior bênção que nós temos em Jesus é que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ter a vida eterna. Essa é a maior posse que você pode ter. Meus irmãos, Deus chama a atenção deste povo para dizer que, embora eles não merecessem por serem como eram, por terem virado as costas para Deus, por serem um povo completamente apático ao que Deus estava fazendo, e ser um povo completamente ingrato a Deus, porque quem tinha os tirado do exílio, da escravidão que você já ouviu e entendeu, foi esse mesmo Deus. Esse Deus deixado de lado pelo seu povo é o mesmo Deus que promete para este povo pecador, ingrato, caído, as bênçãos dele das maiores medidas para a sua época. Meus irmãos, Deus estabelece a sua bênção no meio desse povo, de modo que neste momento eles não voltam mais a sofrer em exílio, eles não voltam mais a sofrer as suas guerras, eles não têm mais as suas propriedades destruídas, e a partir deste povo e da bênção de Deus permanecendo este povo vivo, no fim das contas a gente entende que a vinda de Jesus passa por eles. Quando você olha no final, no verso 23, olhe comigo na sua Bíblia, Deus está dizendo para Zorobabel, para esse governante, que ele fará de Zorobabel como um anel de selar. Se você gosta daqueles filmes um pouco mais antigos, mais medievais, você vai se lembrar que quando um rei ou alguém importante mandava uma carta para alguma pessoa, ele colocava um botãozinho de cera, e ele vinha com o seu anel e carimbava aquela carta, aquele pedaço de cera, e aquela marca ficava estampada ali, para que quem recebesse a carta tivesse certeza de quem foi que mandou. O que Deus está dizendo é que a partir de um povo que se submeteu à vontade dele, quando a maior das bênçãos para nós veio ao mundo, passou e foi marcada por este povo. Abra sua Bíblia em Mateus comigo. Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1. O capítulo 1 de Mateus, apesar de ser um dos capítulos em que muitas vezes a gente pula, porque é uma genealogia que não acaba mais, e a gente nem sempre gosta de ler as genealogias, Mateus ele está preocupado de mostrar todas as gerações que foram preservadas por Deus para que Jesus viesse dentro do plano que Deus estabeleceu. E se você olhar no verso 12, você percebe que parte deste povo que veio construindo a história para que Jesus viesse ao mundo, está lá, depois do exílio da Babilônia, é a volta deste povo que nós estamos vendo. Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, e depois você vê que Zorobabel gerou Abiúde, e lá no fim das contas, no verso 17, nós percebemos, assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Meus irmãos, o cumprimento da promessa de Deus para esse povo se concretiza na pessoa de Jesus, porque quem sustentou, quem permaneceu este povo inteiro, quem permitiu que essa nação se mantivesse viva foi o próprio Deus. E Jesus vem mostrando que quando Deus começa um plano, esse mesmo Deus acaba. O mesmo Deus que sustentou o povo de Ageu, o mesmo Deus que sustentou os discípulos de Jesus, o mesmo Deus que permitiu que todas as gerações viessem e chegassem até nós, aqui, hoje, é o mesmo Deus que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que é o eterno
eterno, que é o começo e o fim de todas as coisas. Nós não temos, de fato, a promessa de Deus de que nós reconstruiremos um novo templo cheio de esplendor, mas a promessa de Deus para nós é que se nós nos mantivermos nele e ele em nós, ele nos manterá vivos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. E aí então nós colheremos a maior de todas as bênçãos. Aí nós estaremos com o Senhor nos céus. É bem verdade que nós temos várias linhas que nos indicam como isso vai acontecer. Mas se é antes, depois, no meio do milênio, se tem tribulação ou se não tem, meus irmãos, são detalhes. O que nos importa é estar com o Senhor. O que você vai colher pela sua fidelidade a Deus é herdar a vida eterna. E tão somente isso é a maior riqueza que você pode ter. E é por isso que vale a pena você se manter longe do pecado. É por isso que vale a pena você se submeter e passar pelo processo doloroso da disciplina do Senhor. Porque o que nós vamos colher lá na frente é muito maior do que qualquer riqueza deste mundo e é muito maior do que a sua felicidade tão simplesmente. Mas é o cumprimento do processo e do projeto perfeito de Deus em nós. Vamos orar.